point. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Podcast PL Brazil. 2 goals in added time for Manchester City to snatch the title away from Manchester United. Stupendous! The greatest moment I've seen in Premier League football. Unbelievable! Onze rodadas de Premier League se passaram e a gente está aqui essa semana, pessoal, para discutir as decepções, as surpresas e a nossa grande seleção da Premier League até o momento. E pra gente conversar sobre esse tema quente, que eu sei que vai ter divergência de opiniões, mas aí que é bom porque o bate-papo pega fogo, contamos aqui mais uma vez com a participação dos meus dois grandes amigos, comentaristas e analistas, Matheus Capanema e Breno Mauro. A começar por você, Capa, seja bem-vindo a mais um podcast PL Brasil. Obrigado, meu querido Júlio, um grande abraço para os nossos ouvintes, para o Brenão e para o nosso convidado que você vai revelar daqui a pouco. Sempre um prazer e vamos que vamos, Julião. Hoje o assunto é quente, o G6, o Z3, né? Então tem muita coisa boa, tem muita coisa legal pra gente falar aqui e também pra debater, né, Julião? Porque eu tenho certeza que vai ter opinião diferente. Com certeza, meu amigo. Breno Mauro também, meu carioca sagaz. Seja bem-vindo a mais uma edição. Tamo junto, meu querido. Saudações a todos os amantes do bom futebol jogado, da Premier League. Pois é, vamos para o podcast número 43. É sempre um prazer, Julião, sempre um prazer, Capa. Eu queria dar uma saudação também ao nosso convidado, que você vai revelar futuramente. Então, vamos fazer um balanço aí sobre essas 11 primeiras rodadas. Ainda dá para definir muita coisa. Aconteceu muita coisa, início de campeonato, início de Premier League, que promete muito. Ainda vem o mês de dezembro aí, novembro, que vai definir também muita coisa. É isso aí, Brenão. E revelando finalmente o nosso convidado mais do que especial dessa semana, saúdo aqui Vinícius Fernandes, ele que é integrante do Future, que faz um trabalho muito legal lá na plataforma deles. Veio aqui especialmente para agregar e muito a nossa conversa. Vinícius, obrigado por ter aceito o convite, seja sempre bem-vindo e é uma honra ter você aqui em uma edição do podcast PL Brasil. Pô, Júlio, obrigado, prazerzão, vocês já nos ajudaram, né, então o convite de vocês soava como uma convocação, não como um convite. O Matheus participou de um podcast sobre Premier League que a gente fez. E assim, sempre que a gente pensa em falar especificamente sobre a Premier League, a gente pensa em vocês, então a gente fica muito, eu assim, pessoalmente digo, fico muito envaidecido com o convite, porque acompanho o trabalho de vocês e sei da qualidade. Valeu. É isso aí, Vinícius. Gente, só pra dar uma pequena pincelada no que aconteceu até agora, né, na Premier League, após 11 rodadas disputadas, o G4 está assim, com Manchester City em primeiro lugar, líder isolado, logo em seguida o Chelsea, que conquistou recentemente a vice-liderança, está em segundo lugar, que era do Liverpool, né? Mas o Liverpool empatou com o Arsenal na última rodada e caiu para terceiro. Em quarto lugar, o Tottenham Hotspur, que subiu nessa última rodada. E completando ali os dois de baixo, né? Arsenal em quinto lugar e Bournemouth, uma das grandes surpresas da liga até o momento, em sexto lugar. E lá embaixo a briga tá acirrada no famoso Z3, a zona de rebaixamento da Premier League. O Fulham está em último lugar, em 19º o Cardiff City e em 18º o Huddersfield, que conquistou a sua primeira vitória no campeonato junto com o Newcastle na última rodada. Então bora começar de surpresas do campeonato até o momento, pessoal. Eu quero saber primeiro a sua opinião, Vinícius Fernandes. Quem mais te agradou e quem mais te surpreendeu até agora em 11 rodadas disputadas? Acho que é chover no molhado eu falar sobre o Manchester City, que é a melhor defesa e o melhor ataque da competição. Joga um futebol realmente muito sedimentado, parece um upgrade daquele modelo de jogo do Pep Guardiola da edição passada, com alguns incrementos. Acho que o Bernardo Silva fazendo uma baita na Premier League, que é um adendo técnico que ele não tinha, né? No ano passado, que agora ele é muito mais incluído no modelo do Guardiola. A gente sabe como não é fácil fazer isso, né? E é muito difícil. Quem leu esses livros do Guardiola, recentemente publicados pela editora Grande Área, que é uma parceira nossa do Future, sabe que não é fácil se inserir nesse complexo modelo de jogo do Pep Guardiola. E o Bernardo Silva, ele entrou e eu acho que ele acabou dando esse upgrade e substituindo um pouco, assim, né? Preenchendo aquela lacuna do Kevin De Bruyne, que até agora não conseguiu jogar com regularidade nessa temporada.
temporada ainda. Ele que pra mim é o melhor jogador em atividade do futebol inglês, a temporada passada mostrou isso. E junto com o City, ali a gente tem os dois invictos, que é o Chelsea e o Liverpool, né? E o Chelsea, pra mim, eu vou destacar o Chelsea especificamente, porque é um começo de trabalho do Maurizio Sarri. A gente não sabia como seria, porque é um cara que ele vem de uma outra cultura esportiva, com muita dificuldade em inglês, né? Ele que na coletiva não falou, preferiu falar italiano. Foi bem sincero, disse, não, por hora eu prefiro falar italiano. Então, se tinha muita dúvida, muito receio sobre o que esperar do Maurizio Sarri, que tinha toda essa barreira com a língua, mas uma barreira que o próprio Conte enfrentou já na sua primeira temporada, e ele tá até o momento mostrando, seguindo essa sina de sucesso de técnicos italianos no Chelsea, e o que eu acho mais bacana é que ele mostra uma faceta do jogo propositivo do Chelsea, mas mais direto, mais adaptado à Premier League. E assim como o Guardiola, que tinha uma pecha de treinador flexível, que não mudava o seu modelo, ele mostra que ele é capaz de adaptar o modelo dele, que foi tão consagrado no Napoli, que apesar de não ter uma conquista, né, porque não se materializou em títulos, porque a Juventus ela é hegemônica na Itália, tem muito mais orçamento, é muito difícil bater a Juventus, mas é uma equipe que fez 94 pontos e não foi campeã ano passado, né? É um dos times que mais pontuou, mais fez gols na Europa. Então ele chegou com todo esse tamanho no Chelsea e, por incrível que pareça, ele vai conseguindo corresponder a essas expectativas com mais de 80% de aproveitamento, são 27 gols feitos. Um Hazard, talvez na sua melhor versão, Hazard do Chelsea, ali pau a pau com o auge do Hazard no Mourinho, no penúltimo título inglês do Chelsea, que o Hazard jogou muita bola. A gente tá vendo um Hazard com muita liberdade ofensiva, entrando na área. Então o meu destaque inicial, assim, é esse Chelsea, que é um time que eu achava que ia demorar mais para se assentar, mas que se assentou com muita velocidade, e também por uma peça que eu acho que talvez seja o elo, o elo capaz de fazer essa portabilidade do modelo Napoli pro modelo Chelsea, que é o Jorginho. O fato do Sarri ter conseguido contar com esse jogador, eu acho que otimizou o processo, acelerou todo o processo que talvez demoraria mais. Ele tem esse cara que é um construtor maduro já, e que é um cara muito intenso. Acho que engana-se, e aí eu vou dizer assim, vou fazer esse meia-culpa, porque eu não acompanho muito a Liga Italiana. E eu confesso que não conhecia muito do futebol do Jorginho, além do básico, daquilo que eu via nos grandes jogos do Napoli. Mas ele é um jogador intenso. Engana-se quem pensa que ele é aquele construtor regista, tipo o Pirlo, sabe? Que joga com a bola no pé, só fica fatiando, lançando, ditando ritmo. Não, ele corre muito. Ele é um jogador que ele tem um grande índice de quilômetros percorridos por jogo. Então, ter esse cara em boa forma física, na frente dele o Kanté jogando mais à frente, entendendo o jogo, um jogador muito inteligente. Eu acho que tudo isso explica um grande Chelsea, que eu acho que junto com o Liverpool se apresenta para ser o grande concorrente do título com o Manchester City. E aí, Brenão, concorda com o Vinícius? Também você fica aí com o City, com o Chelsea, coloca mais alguma surpresa, algum time, né, falando de equipes, que tá mandando bem, que você não esperava até o momento? Pois é, Julião, vale destacar que é a primeira vez desde 1978, 79, que tem 3 times invictos após 11 rodadas. Naquela ocasião, quem foi o campeão foi o Liverpool, naquela temporada. Então, é um alento pro torcedor do Liverpool. Gostaria de destacar também, como já foi destacado o Chelsea e o City, gostaria de destacar o Liverpool. O Liverpool agora tem um time muito mais maduro, muito mais bem reforçado. É um time que tem um goleiro, é um time que tem um zagueiro. Digo de Alisson e Van Dijk, são jogadores que incorporam muito esse Liverpool. É um Liverpool que não deixa a desejar na defesa e consegue ser um time mais resultadista e também jogando um bom futebol. Então conseguir aliar as duas coisas é importantíssimo para conseguir brigar, porque a briga tá nivelada muito por cima, né? O City ele tem 9 vitórias e 2 empates, o Chelsea 8 vitórias e 3 empates, assim como o Liverpool, né? Então o City tem 87,9% de aproveitamento. Gostaria de destacar o Arsenal, depois que enfrentou as 2 primeiras rodadas que foram pedreiras, né, conseguiu se organizar. Gostei do que o Unai Emery fez com a equipe. O Arsenal é um time que agora ele consegue correr por fora, vai brigar com o Tottenham ali pela 4ª posição, acredito eu. Mas o futebol que ele apresenta, eu tô gostando muito. Eu tô gostando muito do Aubameyang, gosto muito do Torreira. O Torreira tá se mostrando muito bem adaptado no início dele na Premier League, foi excelente. Destaco também o Bournemouth de Ed Howe, que está fazendo uma excelente Premier League. Destaco que está em 6ª colocação, com 6 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. E também o Watford, de Ave Gracia, começou muito bem. A gente até fez um podcast para falar sobre o Watford, foi uma grande surpresa. E o Wolverhampton, que subiu e já está fazendo uma campanha de meio tabela bem interessante, com 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Acredito que vai conseguir fazer a primeira temporada pós-Champions bem interessante. Esses são os meus destaques iniciais. E finalizando com você, Capa, o que tem te agradado, né? Agradado os seus olhos até o momento no campeonato inglês?
o meu destaque vai pro Chelsea e pro Arsenal. Mas o meu principal destaque, Júlio, vai para esse Bournemouth. O que faz o Ed Howe com esse Bournemouth? Um time que joga no 4-4-2, tem o Nathan aqui, esse Chelsea, né, um jogador muito utilizado, muito emprestado pro Chelsea. O Chelsea emprestou ele muitas vezes, não foi muito utilizado e hoje vem se destacando no Bournemouth. Finalmente parou em um lugar, né, Capa? Depois de tantos Finalmente parou e sempre mostrou talento. Nunca foi aproveitado. Mas jogou de lateral esquerdo, talento. Jogou de zagueiro também. Jogou de lateral esquerdo, exatamente. Tem uma boa altura, né? 1,81m, 1,82m por ali, mas tem a perna esquerda como seu principal ponto e uma saída de bola muito boa, fora a sua recuperação, que é fenomenal, Júlio. É um zagueiro completo e que acertou em cheio o Ed Howe nessa. Trouxe alguns bons jogadores, o Diego Rico na lateral esquerda, também trouxe no meio o Jefferson Lerma, que é um volante mais pegada, um volante que chega mais junto. Apenas 24 aninhos, um jogador bem novo, mas o destaque desse time, Júlio, se chama Ryan Fraser. É um jogador que era reserva nas últimas temporadas, era um jogador que sofria muito com a marcação e hoje é um jogador mais maduro, mais equilibrado e que fez esse Bournemouth subir de patamar. Ele dá uma velocidade incrível pelo lado esquerdo, botou o Jordan Ibe muitas vezes no banco de reserva, então assim, uma grata surpresa no meu modo de ver, fora os atacantes, né? O Ed Howe, que é um treinador apenas de 40 anos, já tem muito tempo no clube, né? 6 anos de Bournemouth, e assim, ele conseguiu tirar desses jogadores os que eles têm de melhor. O Colin Wilson, um matador nato, né? Começou a fazer gol e desandou a fazer gol. Fora que ainda tem na reserva Jermaine Defoe e o Joshua King. Joshua King que sempre entra com perigo. O Jordan Ibe também é um time que... também é um jogador, me desculpe, que incomoda bastante, mas o Bournemouth me surpreendeu demais. Perdeu no último final de semana, é verdade. Perdeu pro Manchester United por 2-1. Mas antes disso, Júlio, veio fazendo um campeonato de respeito, eu diria. Ganhou do Cardiff, né, um adversário fraco, ganhou do West Ham fora de casa, ganhou do Everton. As derrotas que ele tem é pro Chelsea, né, o Chelsea é um time bem maduro, um time bem consciente do que tá fazendo um ótimo campeonato, mas venceu do Leicester, por exemplo, ganhou do Watford de 4-0, o Watford que vinha na rodada que ele jogou contra o Watford na 8ª rodada, fazendo um campeonato fenomenal. Então o meu destaque principal é o Bournemouth. E o Ryan Fraser, líder de assistências, né, do campeonato, junto com o Benjamin Mendy do City e o Raheem Sterling do City também, 5 assistências cada um. E o Fraser surgiu... um time muito menos poderoso que o City, né, Júlio? Com certeza. E ele surgiu, não sei se vocês lembram daquela grande partida com o Liverpool no estádio do Bournemouth, que o Liverpool estava ganhando, né, com uma ampla vantagem, e os Cherries conseguiram virar, e a partir dali o Fraser se despontou, né? O 4-3, né, Júlio? Com certeza, isso mesmo, 4-3. Foi um dos grandes jogos da última temporada, e enfim, esse time do Bournemouth que eu acho mais legal, que ele é uma releitura do futebol inglês um pouco mais ortodoxo, porque é um time que joga em 2 linhas de 4, muito rápido nas transições, tem 2 pontas de corredor, de velocidade. E um time muito flexível, né, Vinícius? Sim, sim, flexível. E marca com 2 linhas muito compactas, independente da altura em que esteja o bloco, um time muito compacto, muito duro, muito difícil de jogar. O Nathan Ake, acho que é um baita jogador. Acho que ele é um cara que sofreu muito pela baixa estatura dele no futebol inglês, que é um futebol historicamente de altura, de bola aérea, e por isso ele foi relegado à lateral esquerda por muitos anos na carreira. Mas acho que ele é um cara que eu tenho certeza que se ele tivesse 1,90, ele teria ganho mais chance em outros times, porque ele é um jogador baixo, né? Tem uma baixa estatura para um zagueiro médio da Premier League, mas ele compensa com, além de espírito de liderança, com muita qualidade técnica no pé esquerdo dele. E esse time do Bournemouth é muito legal, porque isso, é um time assim, muito veloz pelos corredores e com muita potência por dentro, assim. Se ele joga com Joshua King e Callum Wilson, por exemplo, é muita velocidade. E é muita qualidade na finalização também. Eu não destaquei, mas eu acho que você também vai destacar o Brooks, que veio da 2ª divisão e vem fazendo um ótimo campeonato também, David Brooks. Garoto que tem muito potencial. É um time muito bom, e por dentro o Cook, pra mim, ele é um ritmista desse time, assim, um cara que para e pensa o jogo. Acho que ele é um cérebro desse time, que é um time um pouco mais direto, com jogadores mais físicos. A gente citou o Wilson, a gente citou o Fraser, a gente citou o King. Eles são caras que, embora diferentes entre eles, todos eles têm na complexidade física, pra mim, a grande valência, assim. Ser o Fraser pela velocidade, o Wilson também é um jogador muito rápido, o King é o complemento dos dois, né, força e velocidade, um jogador muito potente, e o Cook, pra mim, ele é o cara que ele tem um jogo mais pausado, e ele é muito responsável por essa grande campanha do Bournemouth, que nem sempre
pode jogar num bloco baixo. Às vezes o Bournemouth pega adversários da metade de baixo da tabela em casa, que precisa ele propor o jogo, e aí a bola para muito dos pés desse jogador. O que geralmente impede esses times de médio e pequeno porte continuarem uma boa sequência na Premier League é justamente a sequência, né? Então vamos ver se o Bournemouth vai ter gás o suficiente para conseguir manter essa boa fase que está executando no momento. Pessoal, a gente falou de destaques, né, de times que surpreenderam. Vamos falar agora das grandes decepções da liga até o momento. Começando por você, Brenão. Para você, quais são as equipes que mais estão deixando a desejar no momento? Vamos lá, em escala de tabela. Pelo investimento, investiu muita grana, esperava muito um time com o Djokanovic no comando. Tem uma vitória, 2 empates, 8 derrotas, sofreu 29 gols, ainda não encaixou. Ainda espera alguma coisa, acho que ainda pode, nessa briga contra o rebaixamento, a gente ainda pode fazer alguma coisa boa e lutar para sair. Acho que tem condições de sair. Newcastle, como já falamos no último podcast, para mim tem uma boa defesa, como já comentamos, tem uma boa defesa, mas o ataque não funciona muito bem. Culpa do Mike Ashley também, né, que podia ter investido mais no time, e o time não tem reforços à altura do clube. O West Ham do Manuel Pellegrini me decepciona um pouco, mas a tabela inicial foi bem complicadinha, ainda mais com um time que investiu bastante também nesse mercado. Sofre mesmo com o Fulham, mas só que uma particularidade, é um time que mudou inteiro e um time que precisa lutar por lugares maiores na tabela. Então, esperava mais do West Ham, espero que o West Ham melhore e consiga brigar pela parte de cima da tabela, porque é um time interessantíssimo. E o Manchester United, né? O Manchester United, assim, a gente sabe que do G6 é o time mais... inconsistente, né? Até agora. Mais inconsistente. O Mourinho ainda não conseguiu dar cara nesse time, tá na 3ª temporada, um time muito estável. Esperava muito do Sanches, que fez 1 gol, tem 2 assistências. O Lukaku fez 4 gols, mas é um cara que perdeu gols importantes. Acho que o time poderia estar melhor na tabela. Isso se passa muito pelo ataque, o Sanches deixando a desejar, o Lukaku deixando a desejar. Então acho que o Manchester United é um time que poderia ter feito melhor, até pela sua camisa, né? Até pelo respeito que tem, é o maior vencedor da Premier League. Então acho que o United merecia um lugar melhor na tabela, merecia estar brigando mais, mostrando um futebol melhor, até porque tem a continuidade do trabalho do Mourinho. Então a gente espera que com a continuidade do trabalho do Mourinho, que é um excelente treinador na minha opinião, e acredito que ele esteja passando por uma crise de identidade, assim como o United também esteja passando por uma crise de identidade. Acho que essas duas somas, a soma dos dois, acaba conflitando, né, deixando esse ambiente pior ainda, né? United, que depois do Alex Ferguson não conseguiu ainda se encaixar, né? E o Mourinho é um técnico que é a altura do clube, mas não está conseguindo implementar um estilo de jogo eficiente, não condiz com o Manchester United jogar da forma que o Mourinho pensa também. Acho que seria interessante uma troca de comando, mas não para essa temporada, mas para a próxima. Então acho que o United, em relação ao Big Six, é o time mais fraco, é o time mais que pode até não conseguir uma vaga para a Liga Europa, não seria nenhum exagero dizer isso, mas o United está devendo bastante. Acho que dos 4 times que eu citei, o que eu mais estou decepcionado é o Manchester United. É claro que a gente não consegue se estender muito aqui nesse programa, né? Porque senão a gente vai falar do United até amanhã, mas se você quiser um conteúdo direcionado sobre os Red Devils, a gente já teve um podcast aqui com um convidado especial também para falar sobre essa turbulência dos Diabos Vermelhos até o momento, e também um vídeo no YouTube com o Capa explicando passo a passo, destrinchando como joga o time de José Mourinho. E bom, Vinícius, agora sua vez. Quem que tá te decepcionando aí? Quem que você olhou depois de 11 jogos disputados na tabela e falou assim, poxa, esse time poderia ter rendido mais, mas me decepcionou até o momento? Então, cara, o Brenner conseguiu fazer um apanhado da decepção, assim, tá realmente difícil, ele conseguiu listar, eu sei que a ideia não era concordar com tudo, mas ele fez uma boa lista e realmente pegou em 3 escalas diferentes da tabela, né, começando pelo Fulham. Fulham faz uma temporada muito ruim e ele tinha toda a pinta, assim, pelo menos pra mim, assim, principalmente dos jogos que eu assisti deles, dos playoffs, ele tinha toda a pinta de ser um daqueles times que acende a Championship, Premier League e faz uma temporada de meio de tabela, e muito pelas contratações, né, trouxe o Michel Seri, que pra mim é um baita no volante, é um organizador de times e quando contrataram esse atleta, eu pensei, bom, esse é o cara que vai se encaixar perfeitamente com a Premier League e vai ser o upgrade
upgrade de nível do Fulham. Depois trouxe o Ander Schürrle, o Vieto, manteve o Ryan Sessegnon, mesmo diante de muito investimento e muito assédio de clubes maiores. Enfim, ele conseguiu manter o escopo do time que subiu de divisão e ainda fez bons reforços em nível de titularidade, e o time realmente não consegue, fazer míseras partidas decentes, assim, minimamente decentes. E um time que produz muito pouco, assim, um time que faz pouco gol e sofre gols aos borbotões, se não me engano, já são quase 30 gols sofridos. 29 gols, pior defesa, cara. É muita coisa, assim, para um time de Premier League. A gente sabe que times que sobem de divisão dificilmente têm ataques muito positivos e acabam se mantendo entre os grandes muito pela defesa, e o Fulham por exemplo, o Newcastle, o que tá salvando o Newcastle de um descenso hoje é o fato de ele tomar um pouco gol, ou pelo menos menos gols do que a maioria dos times da metade de baixo da tabela. Então, 14 sofridos, são 14 gols sofridos. Sofreu menos que o United, por exemplo. Tomou menos gol que o Everton, tomou o mesmo número de gols que o Arsenal, por exemplo, que o próprio Burnham. E pra vocês terem ideia, é um ataque que produz muito pouco, e aí eu já passo pro Newcastle, né, como uma decepção. É um time que é aquela laranja que espreme e não sai suco nenhum, um time de pouquíssima ideia, muito pobre ofensivamente, e o que faz a gente contestar um pouco o trabalho de treinadores que até outrora eram hegemônicos no futebol nacional, muito pela capacidade defensiva de seus times. Aí eu vou citar José Mourinho e Rafa Benítez, que disputaram por 2 anos seguidos semifinais de Champions League, nos seus áureos tempos de Liverpool e de Chelsea. José Mourinho, depois o José Mourinho também por Inter de Milão, Real Madrid, enfim, treinadores que viveram o seu auge muito sedimentado, desamparado na organização defensiva, e que hoje encontram problemas para criar. E o Manchester United, já faço essa ponte também, o Manchester United é um time que tem muito material humano, daí diferente do Newcastle, eu vou concordar com o Breno mesmo, é um time que tem uma escassez de qualidade técnica ofensiva. O United tem boas opções de frente, o Mourinho mexe muito no ataque, né? Ora ele usa o Mata por dentro no 2-3-1, ora ele vai no 4-3-3, daí ele usa Martial e Rashford, ora ele não joga com uma referência fixa, joga com o Sanches ali, ora o Lukaku. Então é um time que muda demais principalmente entre seu trio de ataque. Parece que não tem uma cara, não tem um jeito de atacar. Não sabe se ele ataca de um jeito mais posicional, ou não sabe se ele ataca de um jeito mais direto e fixo no pivô. O Lukaku é um cara que tem essa característica. Então é um time muito perdido. Mas enfim, eu cito essas 3 decepções porque eu só não vou citar o West Ham, que foi mencionado pelo Breno, porque de fato o West Ham, pelo mesmo motivo, a mesma ponderação que ele fez, eu vou fazer também. O West Ham mudou todo o time, né? Goleiro, defesa, meio campo e ataque, tinha pelo menos 1 ou 2 jogadores novos. Foi né? quase um time Isso inteiro pesa contratado, muito. né? Exatamente, pesa muito para um treinador que está acostumado a montar equipes propositivas com um elenco de meio de tabela, né? Essa de meio para cima, enfim. Mas ele não tem o elenco que ele tinha nas mãos, e o Manuel Pellegrini quase sempre tem elencos top 5. Mesmo quando ele estava no Málaga, na Espanha, ele quase sempre tem elencos top 5. Talvez seja a primeira vez na carreira dele que ele encontre esse desafio. E Capa, você tem alguma outra decepção? Caso não, desses 3 times que a gente falou, você tem um que tá mais decepcionando mais que os outros? Tem. O Newcastle, na minha opinião, é o que mais me decepciona. É um time que eu esperava muito pela última temporada, fez uma temporada sólida, foi bem até, jogando futebol bonito, um futebol harmônico, um futebol que incomoda muito os times grandes, um time muito equilibrado, principalmente na parte defensiva, com seus 2 zagueiros que são muito firmes, e com o goleiro do Brava, que vinha muito bem, né, também, e na temporada passada. Essa temporada não vem muito bem, o poder ofensivo é muito falho, né, na competição, tem apenas 7 gols, é o segundo pior ataque, só perde pro Huddersfield. Então, assim, é uma defasagem muito grande, a gente comentou isso no último podcast. Não acho que o West Ham, na minha opinião, não é uma decepção, é um time que eu esperava esse meio de tabela por enquanto, um time que mudou tudo, igual foi citado. Então, assim, eu não destaco como uma decepção, mas o Burnley eu destaco, Julião. O Burnley, que eu posso falar muito bem, né, que é um time que eu acompanho muito de perto, conheço muito a história, conheço muito o time, um time que eu esperava muito mais do Sean Dyche. Por quê? Porque é um time que não mudou muitas peças, não perdeu muitas peças, e perdeu uma estrutura tática, assim, de jogo. Não estava conseguindo marcar bem, igual marcou na última temporada. Um time que tem apenas 8 pontos, se não me engano, é isso mesmo? Não, tem apenas 8 pontos. Então, assim, fez 12 gols e tomou 25. E a parte defensiva sempre foi uma das melhores do campeonato. 25 gols pro Sandite é um absurdo, né? É um absurdo. Principalmente numa zaga que tem o Hart como um dos melhores goleiros, que faz uma temporada muito boa, ninguém se esperava isso. Ele faz uma temporada realmente muito boa. Tarkov
que também na zaga é uma decepção ali, porque é um time que tem zagueiro de seleção, foi pré-convocado para a Copa do Mundo. Ben-Mi o Burnley, também. então, assim, Ben-Mi e por aí vai, assim. Então, assim, é um time que eu fiquei decepcionado, sim. Eu acho que o Sanders tem que voltar a arrumar essa zaga, tem bons nomes, e também o ataque, né? O ataque, o Chris Wood já não é mais o mesmo da temporada passada, aposta muito no Sam Vokes, e nem sempre é assim, e também no Vydra, né? O Vydra também, que deixa a desejar algumas vezes. Então, assim, tem que voltar, porque o Goodmanson tá levando esse time mais ou menos nas costas ali, mas se arrumar a defesa, Julião, e continuar com a transição ofensiva muito veloz, igual era na temporada passada, volta e muito a incomodar. Já começou a melhorar nas últimas rodadas, mas até o momento ainda é uma decepção pra mim, viu, Julião? Vinícius, bora falar agora de brasileiros, né? Os nossos representantes nacionais na Premier League. Quais têm sido os jogadores do Brasil que mais se destacaram na sua opinião? E se você tem um que tá um pouco acima do ponto da curva? Então, cara, eu vou citar um cara que tô muito esperançoso, também como torcedor da seleção brasileira, que é o Richarlison, cara. O Richarlison mais perto do gol, numa versão dele não extrema esquerda, mas centroavante, com um bom trio de meias atrás dele. O Everton tá jogando com o Bernard na esquerda, com o Sigurdsson por dentro, com o Alcott na direita, os três armando pro Richarlison, e o Marco Silva tá armando um time vertical, né? Um time que de lento ali só tem o Sigurdsson, que ainda assim, apesar de lento, é um jogador que faz o jogo andar com velocidade. É um time muito vertical e que tem no Richarlison uma figura que é um jogador, um centroavante Premier League, assim, um cara agudo, que tá o tempo todo atacando a linha, que a gente chama, né? Sempre jogando naquele limite da linha de impedimento para receber uma bola em profundidade, um cara muito ligado, e o que eu acho mais bacana é que ele tá aproveitando muito bem essa lacuna que o Gabriel Jesus tá deixando na seleção brasileira, porque o Roberto Firmino, embora seja um jogador estupendo, acho que dispensa comentários, se alguém tinha alguma restrição ao Firmino nas últimas 2 temporadas, acho que elas foram uma boa resposta. O Firmino, ele é um tipo de centroavante diferente, né? Ele é um centroavante pouco ofensivo, digamos assim, porque ele é um cara que ele sai muito da área, ainda mais nessa temporada tá sendo mais ainda, tá saindo mais ainda da área. Ele sai pra arrastar marcadores, ele sai pra armar o jogo, ele é um cara muito combativo vindo de trás, então ele não é propriamente um centroavante agudo. O Richarlison é justamente o oposto. Se ele não participa tanto da construção do jogo, ele é um cara que é um jogador da profundidade, é um cara da velocidade, do arranque, e ele acho que já são 6 gols, né? 5 ou 6 gols na Premier League, então é um cara é um cara com uma média estupenda pra uma liga tão difícil quanto a Premier League, né? E num time de meio de tabela ainda, né? De meio de tabela pra cima, que é o Everton. Então é um brasileiro que tá se destacando muito. Outro cara, assim, que tem médias muito boas, se a gente for olhar, só que esse cara é complicado a gente analisar ele positivamente, que é o Fernandinho, que o Fernandinho, ele eu acho que a maior zica da história da seleção brasileira é o Fernandinho. Nem fala, né? Ele é um Fernandinho da Premier League e existe outro Fernandinho da Copa do Mundo, principalmente, né? Cara, os 2 episódios mais tristes da história recente da seleção brasileira são uma eliminação pra Bélgica e o fatídico 7-1. Eu acredito que nos 2 jogos ele foi pior em campo. Então, assim, ele é um cara que, infelizmente, a história dele na seleção brasileira é negativa. É uma marca negativa que ele tem para um lamento e uma tristeza dele como jogador, e vai carregar isso pro resto da vida. Porque ele não consegue reproduzir na seleção brasileira, em grandes jogos, especialmente, aquilo que ele vem jogando no Manchester City. E no Manchester City ele tem muita qualidade. E ele é um cara que ele é um dos responsáveis pela manutenção desse modelo exitoso do Guardiola, que ele é um primeiro volante que faz bem essa ponte entre a defesa e o ataque. No ano passado, o Manchester City fazia uma saída em quadrado, né? Que ele saía com o Delph do lado dele, e saía também com os 2 zagueiros. Então eles formavam um quadrado e ele era meio que o organizador desse quadrado. Esse ano já é um losango, né? Porque como tem o Mendy, que é um lateral mais de corredor, fica o Walker formando um losango ali com o Laporte, o Stones e ele à frente. Mas ele também numa figura central como organizador de saída de bola. Então ele é um cara muito importante e não tem como não destacar ele. Eu sei que tem todo esse asterisco gigante, que a vida dele vai ser esse asterisco, que é os problemas dele na seleção brasileira, que ele enfrentou. Mas são 2 jogadores que não tem como não destacar. E também destaca o Roberto Firmino, né? Que esse aí, embora a temporada dele não seja nem parecida nas últimas, por vezes o Klopp, quando tem mudado de esquema, tem sido umas novidades no Liverpool aí, quando ele bota o 2-3-1, ele fez isso no jogo que eu não lembro contra quem agora, ele usou o Firmino atrás do Salah, e o Firmino rendeu bem, porque o Firmino, ele é isso, o Firmino é um jogador muito inteligente, ele tem uma leitura muito apurada do jogo,
impressão que dá que se botar ele de volante, de lateral direito, ele vai captar rapidamente que ele vai ter que fazer as atribuições dele dentro de campo, porque ele é um jogador realmente muito acima da média. E aí, Capa, concorda com o Vinícius? Tem algum outro nome que ele não falou? Como que você Concordo. analisa os brasileiros? Eu acho que o Firmino já é figurinha carimbada no álbum, né? Toda vez que a gente vai falar do Firmino aqui, não tem como falar mal. A gente enche a pelo boca papel, pra falar dele. Pelo papel tático do Firmino, né? Ele é um cara fenomenal, é um cara que tem um QI de futebol acima da média e muito acima da média dos atacantes, principalmente. Ele tem uma ideia de jogo na cabeça diferente, e isso o torna um cara especial. Tem como não falar do Richarlison, né? Richarlison, nosso pombo, nosso querido Richarlison, que tá sempre com a gente, sempre comentando com a gente, que fez a dança do pombo, já que a gente pediu, né, Julião? É bom lembrar isso, PL Brasil que pediu a dança do pombo no primeiro gol dele, ele falou que ia fazer e realmente fez. Então um abraço pra ele, ele é uma figurinha carimbada que nesse último jogo lembrou o início de carreira, principalmente do nosso Ronaldo. Vamos guardar, claro, as devidas proporções. Mas que arrancada, que tapa na frente do goleiro, né? E aquela bola que ele recebe do Sigurdsson, que ele domina e bate, uma velocidade, uma precisão incrível, né? Então assim, é bom falar do Richarlison e ele tá se encontrando cada vez mais no futebol inglês, mas eu vou falar só um pouquinho dele hoje, porque o nosso querido Vinícius já falou até demais e falou muito bem. Tem que destacar o Alisson, né? Faz uma boa temporada, um goleiro seguro, que às vezes tem umas loucuras, né? No último jogo contra o Arsenal, saiu numa bola na área que não precisava, quase tomou o gol. Então, assim, tem que ficar mais ligado em determinados lances, mas é um bom goleiro, é um goleiro seguro, que tem um bom reflexo. Agora, um que eu queria destacar, que faz um campeonato muito, muito, muito bom, é o Felipe Anderson, viu, Júlio? Eu não esperava que ele fosse render bastante pelo lado do campo, e ele tem rendido bastante de forma muito boa, e além disso, ele tem decidido jogos, e decidido muitos jogos pro time do West Ham. Ele vem agora, vai ser o principal jogador, já que o Yarmolenko, igual a gente falou aqui, machucou. O Felipe Anderson tem muita qualidade técnica, tem um rabisco pro meio do campo, né? Tem uma habilidade muito diferente, assim. Ele tem o drible de velocidade, mas além disso, ele enxerga o jogo, ele faz a bola andar, ele acha o espaço vazio e ele ataca esse espaço vazio. Então é um jogador completo, que é legal destacar também, principalmente por estar levando esse West Ham, não às costas, porque o time do West Ham vai estar melhorando e tem bons jogadores, mas tendo decisivo nesse time do West Ham. E só pra finalizar, a última pitadinha, não posso falar do nosso querido Bernard, né? O menino da alegria nas pernas, igual o Filipão disse, é um ótimo jogador, que eu esperava que teria mais dificuldades na Premier League, mas mostrou ser um motorzinho que vai incomodar demais os adversários. Queria muito destacar como brasileiro o meio-campo, Jorginho, o ítalo brasileiro Jorginho, porque o Jorginho merecia muito ter uma vaga na seleção brasileira. Infelizmente é uma perda enorme para nós brasileiros. É um pecado, né, galera? Nossa, imagina esse Jorginho no meio-campo da seleção brasileira. Casemiro, Jorginho, Arthur e Alan. Beleza. Não quero nem lembrar disso. Vai ficar só no imaginário. E interessantíssimo seria Jorginho e Alan juntos com o Casemiro, ainda mais por essa sintonia, né, que eles têm, né, de Nápoles, Jorginho e Alan. Mas fica no imaginário. É isso aí, pessoal. Falamos então de decepções, falamos de surpresas, dos times que mandaram bem, que mandaram mal. E agora é hora de reunir tudo isso numa seleção do campeonato. A gente escolheu os 11, cada um aqui, né, escolheu os seus 11 preferidos, o técnico e o esquema tático, pra gente poder dar uma ilustrada no que de melhor aconteceu na Premier League. E Capa, por favor, faça as honras, né? Você é o primeiro. Quero saber qual que é a sua seleção do campeonato. Vamos lá. Vamos lá, Julião, que comecem as cornetadas, viu? Eu acho que vai ter muito divergência. Vamos lá. O meu goleiro já começa um pouco polêmico. O meu goleiro é o Joe Hart. Joe Hart, goleiro. Van Dijk, Rice e Ake. Jorginho, Neves, Hazard, Sigurdsson e Fraser, Agüero e Lacazette. O time que eu jogo é com Hart, o goleiro centralizado, 3 zagueiros. Van Dijk, o da sobra. Rice pela direita, né? Rice que vem fazendo uma ótima temporada, que tem uma boa saída de bola, e o Ake, o zagueiro, pela esquerda. Os meus 2 volantes são Rubem Neves e Jorginho, que 2 jogadores com excepcionais passes e uma saída de bola muito boa, uma transição muito boa, que podem tanto acelerar o jogo quanto a cautela, depende do momento do jogo. Hazard, eu botei ele pela direita, porque
é um cara que pode fazer essa ala, ao meu ver, e principalmente de ponta ali. Acho que minha zaga é uma zaga muito consistente, muito forte para aguentar esses contra-ataques. Pela esquerda, o Fraser fazendo esse ala pela esquerda também, dando uma amplitude ao meu time, né? E não só uma amplitude, né? Porque é um time que tem muita qualidade, mas uma amplitude com muita habilidade, porque são dois jogadores muito velozes e muito técnicos, que têm uma habilidade muito boa, tanto o Hazard quanto o Fraser. Sigurdsson, minha cabeça pensante, o meu camisa 10, que tem uma ótima finalização. Agüero e Lacazette, os meus dois homens gols. Não tem como não jogar com esses dois, ao meu ver. Acho que são dois. O Agüero acabou de chegar a 150 gols, né, na Premier League, o 8º maior artilheiro da história da era Premier League, empatado com Michael Owen. E Lacazette, que fez um dos pivôs, um dos pilares da arrancada do Arsenal. Meu técnico, eu vou ficar com o Eddie Howe, apesar que o Guardiola vem fazendo um excepcional comando também. Foi a minha grande dúvida, mas eu vou ficar com o Eddie Howe pelo campeonato do Bournemouth. Beleza. Brenão, você é o próximo. Fala aí a sua grande seleção do campeonato em 11 rodadas de Premier League disputadas. Bom, minha seleção, sem mais delongas, é a seguinte. No gol, Lloris. Lateral direita, Wan-Bissaka, do Crystal Palace. Lateral esquerda, Mendy. E a dupla de zaga é muito difícil de escolher. Van Dijk e Maguire. Meio campo formado por Fernandinho e David Silva. E na ponta direita, Sterling. Ponta esquerda, Hazard. E no ataque, Aubameyang e Agüero, técnico Maurizio Sarri. Agora eu vou explicar. O Wan-Bissaka é a primeira surpresa do time, porque é um jogador que eu gosto muito. Foi lateral, é o jogador do mês de setembro do Crystal Palace. Tem 20 anos, é inglês, tem uma assistência, é um jogador que tem uma boa marcação e aparece. Brenão, só para te complementar, eu destacaria como a revelação do campeonato até aqui. E mostra também como os ingleses estão bem servidos na lateral direita, assim como nosso queridíssimo Alexander Arnold, que também é um bom lateral direito inglês. Então, na zaga, eu gostaria muito de colocar o Balbuena, mas não vou colocar até por causa da campanha do West Ham, mas ele é um cara que ele participa muito das intervenções defensivas, interceptações, é um cara muito bom, conseguiu se adaptar muito bem na Premier League de início. Gosto do Duff, do Brighton, tá fazendo uma boa temporada, tem 2 gols e 2 assistências para zagueiros, são ótimos números. O Torreira, eu me cocei para colocar no lugar do Fernandinho, mas o Fernandinho é uma peça importantíssima para o Manchester City, como já ressaltamos, e para fazer essa ligação, essa chemistry entre Fernandinho e David Silva do Manchester City ficaria interessantíssimo, né? E nada mais justo de colocar jogadores do líder do campeonato para encorpar essa seleção, né? E o ataque eu acho muito interessante o Aubameyang e Agüero, acho que eles se complementam bastante. O Aubameyang tem feito uma excelente temporada, acho que ele vai ser arrisco dizer que ele vai ser o artilheiro da temporada, se eu não me engano. Se continuar nessa tomada vai ser uma briga boa junto com o Hazard e com o Agüero, mas acho que o Aubameyang está na frente, certo, porque acho que é um atacante completo. E assim como o Vinícius falou no início, o Bernardo Silva também me cocei para colocar, mas o Sterling fez 6 gols, ele dá uma peça importantíssima ali, acho que junto com o Hazard seria os meus 2 wingers assim, que incomodariam muito a defesa adversária. E jogaria, claro, num 4-2-2-2. Qual o seu técnico, Brenão? Meu técnico é o Maurizio Sarri. Maurizio Sarri por quê? Porque ele implementou um estilo de jogo para início de trabalho, é uma coisa que você tem que ressaltar e glorificar, porque o que ele fez com o Chelsea nessas 11 primeiras rodadas, a gente não esperava. Pouco tempo de trabalho, conseguir implementar um estilo de jogo. Acho que é o técnico, para mim, dessas 11 primeiras rodadas, é um técnico que se mostrou completíssimo. Claro, o Guardiola pra gente não é novidade, claro. O Guardiola é o técnico que sobra na Premier League junto com o Klopp, mas por ser fator novidade, por ter feito uma excelente adaptação, né, de sistema nessa troca Conte e Sarri ter sido excelente, acho que Maurizio Sarri merece sim ser meu técnico desse time. E por último e não menos importante, Vinícius, é a sua vez. Quais são os seus 11 preferidos em 11 rodadas de Premier League até o momento? Então, cara, começo pelo Fabianski, como eu anunciei em off, seria uma escolha polêmica. Não é um goleiro que é muito do meu gosto, mas é um cara que veio de uma boa temporada no ano passado pelo Swansea. O Swansea acabou rebaixado. Ele foi contratado pelo West Ham pelo trabalho que ele fez. E acho que ele salvou o West Ham muito, sobretudo nas primeiras rodadas. O West Ham teve uma tabela bem difícil no começo, né? Bem encardida. E ele é um cara que ele teve boas atuações. Ele é claramente aquele tipo de jogador que evoluiu, que a carreira
transcorrer da carreira fez bem, amadureceu muito como um goleiro. Eu tinha colocado o Bissaka na minha lateral direita também, achando que eu ia sozinho nessa escolha. Tava feliz da vida, achando que eu ia de outsider, mas não. Vocês realmente não deixam passar uma, assim, pegar nesse jogador. E é aquele jogador que pega quem realmente conhece a Premier League, né? Quem vê de perto a competição, que é um jogador de muito futuro, é um lateral de corredor, é um cara de velocidade, também recompõe com muita força, tem só 20 anos e é um jogador com um futuro brilhante pela frente. Van Dijk e Maguire, não existe possibilidade alguma de gol de bola aérea, né? Vamos combinar. É uma dupla que extremamente dominante no jogo aéreo. E o Maguire é aquele cara que eles popularizou muito na Copa do Mundo por aquela jogada tradicional, ele vindo de trás cabeceando, mas ele é um cara que ele tá mostrando muito mais atributos, né? Embora ele não seja um cara com muita familiaridade com a bola nos pés, ele tem muito senso de posicionamento. E que realmente precisa, porque um cara pesado como ele, se não tiver senso de posicionamento, tá ferrado mesmo no jogo. Isso ele tem de sobra. E do lado eu botaria o Virgil van Dijk, que é um jogador estupendo. Ele é aquele cara que é muito raro a gente dizer que pagar mais de 70 milhões de libras num defensor e dizer assim, valeu cada libra, mas no caso dele é exatamente isso. Quem acompanha o Liverpool, eu acompanho de perto, posso dizer que é aquele jogador que, muito pelo espírito de liderança dele, ele realmente é uma ascensão moral sobre uma linha defensiva que padece há muitos anos. E o Mendy, que é uma pena que ele tenha se lesionado no ano passado, acho que ele é um jogador estupendo, acho que isso prejudicou muito ele na própria seleção francesa, né? Acabou não sendo escolhido como titular da seleção, porque não fez uma temporada inteira saudável fisicamente, mas é um lateral que tem um DNA Premier League, de muito vigor físico. E os meus volantes, eu vou colocar o Etienne Capoue, que faz uma temporada muito boa no Watford. Vou colocar o Jorginho do lado dele. Como eu havia dito anteriormente, eu acho que ele é o fiador do modelo Maurizio Sarri. Daí eu botar um trio de meio-campistas. Aberto na direita, o Raheem Sterling, que faz, pra mim, a melhor temporada dele de Manchester City, a mais regular. A despeito de uma Copa do Mundo que eu achei bem fraca, ele faz uma excelente temporada que mostra que ele é um cara pra jogar realmente aberto pelo flanco. Eu não gosto do jeito que ele é escalado na seleção inglesa, sobretudo na Copa do Mundo, que o Southgate usava ele por dentro no 5-3-2, né? E ele por dentro ali com muita liberdade ofensiva. Não sou muito dele por ali, apesar de ter rendido bem com o Brendan Rodgers de 2013 ali por dentro, pra essa faixa central. Então, ele aberto na direita, o Hazard na esquerda, que pra mim é o melhor jogador dessa Premier League. Hazard, ele é o cara da Premier League. Ele realmente é fantástico o cara, o jogo dele. Acho que se a gente for pegar uma média de overall dele, de notas no WhoScored da vida, ele deve estar com quase 9 aí, porque ele realmente não faz partidas mais ou menos. Ele tem feito só jogaços. E por dentro eu vou botar um cara que até acho que talvez ele não tenha assim, regularidade para estar entre esses todos, mas como a gente não fez o prêmio Revelação, eu vou colocar ele por isso, e também por querer usar o 4-2-3-1. Botar o James Maddison, que é um jogador de muita qualidade, que é um cara que eu acho que tem muito futuro pela frente, é muito o futuro dessa nova geração britânica, e ele é um cara que ele chegou assumindo realmente a posição de líder de referência técnica, mesmo jovem, de um Leicester, e um Leicester que é muito legal de ver jogar, porque a maioria dos times de médio e baixo escalão na Inglaterra, eles acabam sendo reativos, né, se propõem a serem times mais diretos, porque acabam enfrentando os melhores times da Premier League, e o Leicester é o time que, fora os principais, ele é o único que tem média de posse de bola acima de 50%, se eu não me engano é 51% a média de posse de bola dele. E na frente o Agüero, que é um artilheiro nato, é o maior jogador da história do Manchester City. E o treinador, o cara que vai organizar essa bagunça toda pra mim, é o Ed Howe, que é o cara que mais tira leite de pedra, né, dessa Premier League. Embora ele esteja trabalhando num clube muito organizado, o Bournemouth é um clube muito organizado, ele tem um elenco bastante modesto em mãos e faz uma temporada pra lá de digno. Então é isso aí, pessoal. Coloca aí nos comentários do YouTube, do SoundCloud, qual é a seleção que você mais se identificou dos nossos 3 analistas de hoje. E também se tem alguma surpresa, alguma decepção, algum time que vale a pena ser destacado, algum jogador também, né, que a gente não falou no programa, então deixa nos comentários aí que eu sempre respondo e sempre dou uma olhadinha, beleza? Chegamos ao fim de mais um podcast PL Brasil. Gostaria de agradecer a audiência de quem sempre está nos ouvindo, nos acompanhando também nas redes sociais, e agradecer também a presença dos meus 3 companheiros de hoje, a começar por você, Matheus Capanema. Muito obrigado por mais uma edição. Eu que agradeço, Julião, sempre um prazer estar ao seu lado, ao lado do Brenão, e claro, conversando sobre futebol inglês, que é o que a gente mais gosta de fazer, né? Então é isso, pessoal, quem quiser interagir comigo nas redes sociais, segue lá no meu Twitter, @Matheus
com TH, Capanema sem ar no final. Brenão, um grande abraço pra você. Julião, um grande abraço pra você. E Vinícius, um prazer, meu caro, estar em mais um podcast com você. Aproveitar, deixa eu agradecer você, Vinícius. Cara, muito obrigado, viu? Por ter aceito o nosso convite, a sua participação aqui agregou demais, você sabe muito de Premier League e seja sempre bem-vindo, viu? E pra quem não conhece o Future, quem tá ouvindo aí, fala um pouquinho do projeto de vocês. Pô, cara, primeiro obrigado pelo convite, como eu falei inicialmente ali, é um prazer, o trabalho de vocês é muito legal, vocês se tornaram uma referência em cobertura de Premier League, e isso não é pouca coisa, porque é a liga europeia mais visada, vocês fazem esse trabalho há bastante tempo já, é um trabalho bem bacana, então é evidente que, como eu falei, não era um convite, assim, era uma convocação, fazer questão de estar participando, assim como quando tiverem episódios específicos sobre Premier League, a gente vai convidar vocês também, porque a gente quer se cercar de conhecimento. Isso é muito legal, porque a gente cria essa rede, né, de pessoas que fazem jornalismo esportivo independente de maneira séria. E é legal como a gente vê realmente uma sintonia, uma harmonia, uma solidariedade entre todo mundo. E sobre o projeto Future, cara, a gente é meio que um guarda-chuva de ideias de futebol, assim, a gente é meio maluco, gosta de acoplar tudo que tem a ver com futebol. A gente tem, por exemplo, uma plataforma de curso de análise de desempenho, a galera que gosta de análise de desempenho, a gente tem um curso com analista de desempenho do mercado, a gente tem uma rede de podcasting, a gente tem um sobre futebol italiano, que é o Calcio Pizza, o The Pitch Invaders, que é um pouco mais abrangente, o Entre Linhas, que é bem focado na parte tática, nós temos também o Pero Invasor, que esse é só em espanhol, a gente tem o nosso site também, que tem muitas análises em texto, a gente tem uma live todas as segundas-feiras às 10h30 no nosso canal no YouTube. Para ter acesso a tudo isso é @FutureFC, FOOTUREFC, isso tanto no Twitter quanto no Instagram, quanto no Facebook, e nos seguindo em todas as redes sociais, vocês ficam por dentro das nossas mídias, dos nossos veículos, em tudo que a gente está lançando. E, cara, obrigado pela participação novamente, é uma honra estar com vocês, e obrigado por deixar a gente, né, é mais um canal de divulgação do Future, e isso é sempre muito valioso, valeu. Valeu também você, Breno Mauro, cara, seja sempre bem-vindo, lógico, a sua presença sempre agrega demais, um abraço pra você, até a semana que vem. Glória a Deus, Julião, glória a Deus, como diria nosso querido Cabo Gaciolo. Brincadeiras à parte, eu sou muito grato, agradeço muito, Julião, você, agradeço ao Capa, boas companhias, agradeço o Vinícius, agregou bastante ao programa, então queria agradecer a você também que acompanhou a gente aí nesse podcast. Tô no momento gratidão, né, Julião? Momento gratidão. Tô mais grato que o Davi Luiz, agradecido Maurício Sarri por ter resgatado ele no Chelsea. Então, galera, é com essa que eu me despeço, até a próxima, um abraço e tamo junto. Vida longa ao Future, vida longa PL Brasil, então voltamos semana que vem com mais conteúdo de qualidade para você. Nos siga nas nossas redes sociais, estamos no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube e também o nosso blog com notícias todos os dias. Terça-feira que vem o nosso encontro está marcado novamente com vocês. Um abraço, tchau, tchau e falou!